Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos períodos mais complexos e, olha, mais contraditórios da história do Brasil, os 21 anos do regime militar. Pensa numa época de repressão duríssima, mas que ao mesmo tempo teve um crescimento econômico que assustou o mundo e a expansão de certos direitos. É um verdadeiro quebra-cabeça. E a questão central que vai guiar a nossa análise é exatamente essa. Como é que pode um país viver na mesma época uma modernização econômica a todo vapor e, do outro lado, um corte sistemático das liberdades mais básicas? É um paradoxo que define completamente aqueles anos. Ok, vamos direto ao ponto para entender isso. Esse slide aqui mostra o coração desse paradoxo. De um lado, os direitos políticos e civis, sabe? Liberdade de expressão, de se organizar, tudo isso foi violentamente cortado. Mas do outro lado, e isso é surpreendente, os direitos sociais foram expandidos e o número de eleitores cresceu como nunca. Como isso foi possível? Vamos entender? Nossa jornada começa na primeira década do regime, um período em que a economia brasileira simplesmente decolou no que ficou conhecido como milagre, enquanto, ao mesmo tempo, a repressão política chegava no seu momento mais sombrio, mais pesado. A consolidação do poder não aconteceu da noite para o dia, sabe? Foi um processo, uma escalada. Aconteceu por meio de uma série de decretos, os famosos atos institucionais, os AIs. Cada um deles, como a gente vê aqui, tirava um pedaço da democracia, até culminar no mais terrível de todos. Então, o ponto crucial para entender o auge da ditadura é o AI-5. Ele não foi só mais uma lei, não. Ele foi o instrumento que basicamente oficializou a ditadura na sua forma mais pura, dando ao presidente um poder praticamente ilimitado sobre o Congresso, sobre o Judiciário e, claro, sobre a vida de todo mundo. E para ter uma ideia do impacto real, basta olhar os poderes que o AI-5 dava. Fechar o Congresso, suspender o habeas corpus. Isso, na prática, significava que alguém podia ser preso sem uma acusação formal e sem direito a se defender. A censura calou jornais, músicas, peças de teatro e a justiça não podia fazer nada a respeito. Era um sistema completamente fechado em si mesmo. E o custo humano disso foi imenso. Esse número, 4.841, representa só as punições oficiais, como cassações de políticos e demissões de servidores. Eram parlamentares, professores universitários, militares. A repressão atingiu em cheio todos os setores da sociedade. Para justificar essa repressão toda, o governo investiu pesado numa propaganda nacionalista, ufanista, e esse slogan virou o grande símbolo da época. Qualquer crítica, qualquer oposição era vista como um ato contra o país. Simplesmente não havia espaço para discordar. E aqui vem a outra face da moeda. Enquanto a repressão se aprofundava, a economia crescia a taxas que hoje parecem de outro mundo. Sair de um crescimento de 1,5% para mais de 13% numa década parecia de fato um milagre. E isso aconteceu justamente nos anos mais duros, os anos de chumbo, sob o governo do general Médici. Mas milagre para quem? Esse slide mostra a verdade por trás dos grandes números do PIB. A fatia do bolo que ficava com os mais pobres diminuiu, enquanto a fatia dos mais ricos disparou. Na prática, o milagre foi um acelerador de concentração de renda, aprofundando a enorme desigualdade social do país. Depois de chegar nesse auge da repressão e do milagre, o próprio regime começou uma transição. Vamos para a segunda fase da nossa história para ver como se deu essa abertura, um processo que foi lento, gradual e, acima de tudo, muito controlado. As razões para essa abertura eram bem complexas, tá? Não foi um ato de bondade. Tinha o desejo de um grupo de militares mais moderados, liderado pelo presidente Geisel, de limpar a imagem das Forças Armadas. Tinha a pressão da crise econômica mundial e tinha também um cálculo estratégico. Era melhor controlar a transição do que arriscar ser derrubado por ela lá na frente. Mas olha, a abertura não foi só um processo de cima para baixo, não. Conforme o regime ia abrindo umas frestas, a sociedade civil que estava ali reorganizando suas forças começou a empurrar a porta com tudo. Transformou uma abertura controlada numa luta real pela redemocratização. E essa luta foi travada por uma frente muito ampla e diversa. A Igreja Católica, por exemplo, ofereceu um tipo de santuário para quem era perseguido. Um novo movimento sindical ressurgiu com uma força incrível. Entidades como a OAB e a ABI foram vozes importantes na defesa das liberdades. E, claro, os artistas e estudantes que nunca deixaram a chama da resistência se apagar. Um ponto fundamental aqui foi o tal do novo sindicalismo.
O que ele tinha de novo é que ele era diferente daquele sindicalismo atrelado ao governo. Ele nasceu ali direto do chão de fábrica, nas grandes montadoras do ABC Paulista, com líderes autênticos e um poder de mobilização que parou o país, se tornando uma força política com a qual o regime teve que lidar. Da mesma forma, o papel da igreja foi vital. Pensa bem, no momento em que partidos e sindicatos eram caçados, a igreja, com a CNBB e as comunidades eclesiais de base, usou sua estrutura e sua influência para denunciar a tortura e para proteger os perseguidos políticos. Foi um abrigo fundamental. Toda essa energia que foi se acumulando na sociedade civil, uma hora, explodiu. E explodiu num movimento popular gigantesco. A gente chega agora no clímax dessa história. A campanha que levou milhões e milhões de brasileiros para as ruas com uma única exigência. O movimento ficou conhecido por um nome simples e poderoso: Diretas Já. O objetivo era esse, direto ao ponto: aprovar uma emenda na Constituição que devolvesse ao povo o direito de votar diretamente para presidente. Chega de generais sendo escolhidos em eleições indiretas a portas fechadas. O que começou pequeno lá em Goiânia, de repente, virou a maior mobilização popular da história do Brasil. Foi uma coisa absurda. Comícios gigantescos tomaram as principais cidades, com milhões de pessoas vestidas de amarelo, em grandes festas cívicas que uniram artistas, políticos e gente comum. Mas o resultado imediato no Congresso foi um balde de água fria, uma frustração nacional. A emenda precisava de 2/3 dos votos para passar. E por uma diferença de só 22 votos, ela foi derrotada. A euforia deu lugar a um sentimento muito amargo de derrota. Só que a campanha não foi em vão, de jeito nenhum. A pressão das ruas foi tão, mas tão intensa, que se tornou politicamente impossível o regime continuar com o militar na presidência. Mesmo que de forma indireta, a oposição conseguiu eleger um presidente civil, Tancredo Neves, selando o fim do regime. Foi uma vitória, mesmo na derrota. E assim, a gente chega ao fim desses 21 anos. E aí, qual é o balanço? O que ficou disso tudo? Bom, o período deixou um legado extremamente complexo, cheio de avanços importantes, mas também de cicatrizes muito profundas, que continuam a moldar o Brasil de hoje. Vamos olhar para esse balanço final. Por um lado, o legado positivo. A luta contra a ditadura deixou uma sociedade civil mais forte, a gente restaurou a representação política e até expandiu direitos sociais. Por outro lado, o regime deixou feridas que doem até hoje, como o enfraquecimento dos direitos civis, uma cultura de violência policial que continua e uma desigualdade social enraizada. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. A redemocratização devolveu os direitos políticos, o direito de votar, mas ela não conseguiu curar essa fragilidade dos direitos civis, do direito a ter direitos no dia a dia. E essa herança complexa nos desafia a pensar: qual a real solidez da cidadania no Brasil de hoje? É uma reflexão que continua tão importante agora quanto era lá em 1985.